programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Nossos entrevistados nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Daqui a pouco a gente conversa com André Costa, superintendente da SMTT de Maceió, que vai nos falar sobre trânsito e transporte aqui na cidade. Outro entrevistado nosso, Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco, que tem algumas reivindicações junto ao governo do estado. A gente conversa com eles daqui a pouco, ainda nessa edição. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Aqui o povo levanta cedo pra trabalhar sem medo de ser feliz. Pindorama é raiz, de sol a sol para produzir tanta coisa que vai pra mesa desse país. Pindorama é raiz, leite de coco, sucos e frutas tem, açúcar, álcool e óleo de coco também. Isso é só um pouco do que a gente faz por aqui, com dedicação, muita paixão e qualidade para a população. São mais de 60 anos construindo com muitas mãos o nosso caminho. Ninguém é forte sozinho. Pindorama é raiz. Pindorama é raiz. Um conto de fadas e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre os problemas que continuam ocorrendo no bairro do Pinheiro, provocados pela Braskem. Vamos conversar sobre isso com o geólogo Abel Galindo Marques. Vamos conversar também daqui a pouco com Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco, que tem reivindicações junto ao governo do estado. Agora, nós falamos sobre trânsito, sobre transporte aqui na cidade de Maceió. Nosso entrevistado, André Costa, superintendente da SMTT. Muito obrigado pela presença. Bom, vou começar por um assunto mais, digamos assim, mais premente, que é justamente a implantação desse binário aqui na parte baixa da cidade, mas exatamente na região de Cruz das Almas, né? Como é que está sendo, a gente tem ouvido, acompanhado algumas críticas, como é que está sendo na visão da SMTT
a implantação desse binário? Nós tínhamos uma avaliação que a gente faz diariamente. Aí, alguns dos dias houve um prejuízo na avaliação por conta... A gente teve ontem, por exemplo, um problema com um trator que ficou na pista. Outro dia houve também um problema com um acidente, mas nas datas em que ele funcionou tranquilamente, assim, sem esses outros problemas, ele vem sendo avaliado de maneira positiva. A gente tem, primeiramente, a Eduardo Gomes de Brito, que é da Orla de Cruz das Almas, que sempre era um problema, especialmente ao meio-dia, fim de tarde para a noite, e hoje ela flui tranquilamente. É o que a gente até orienta os condutores que querem ir em direção ao litoral norte, pegar Josefa de Melo, que priorize o uso da Orla da Cruz das Almas, evitem a Gustavo Paiva, que tem apenas uma faixa naquele sentido. E as 3 faixas agora sentido centro, né, realmente ela está demonstrando maior fluidez, mesmo no horário de pico, e a gente vem acompanhando muito isso também com o GPS dos ônibus, que a gente vê algumas melhorias já acontecendo, embora é um período ainda de acomodação. O normal são de 2 a 3 semanas, aí os condutores eles já começam a entender essa mudança e já escolher os melhores caminhos. Agora, uma pergunta. Muita gente está questionando o porquê de a Prefeitura não ter esperado concluir aquelas obras que está realizando aqui nessa parte de Cruz das Almas, Mangabeira, Cruz das Almas, e implantou logo o binário e as obras continuam fluindo. É exatamente porque ali houve um recapeamento que foi realizado pela Seminfra em toda aquela extensão da Orla da Cruz das Almas e também, em parte, ali pegando do Parque Shopping até o NIT, também já havia sido recapeado. Com o recapeamento, toda aquela região ficou sem pintura, sem sinalização horizontal de trânsito e a gente viu um risco premente ali de acidentes. Então, em primeiro lugar, a preocupação da SMTT sempre foi, sempre será a vida e a segurança de condutores, de ciclistas, de pedestres. Então, visando a garantir a segurança e a vida dessas pessoas, como é que eu explicaria aqui na imprensa, por exemplo, um acidente com mortes e verificando que o acidente ocorreu porque não tinha sinalização na via. A responsabilidade é do órgão. Então, a gente precisou adiantar essa sinalização, mas fazendo intervenções que vêm a cada dia melhorando mais o fluxo naquela avenida, especialmente na Gustavo Paiva, que é onde a gente vê alguns problemas decorrentes dessas intervenções de obras. Existem algumas outras intervenções, para usar um linguajar técnico, em relação ao trânsito aqui em Maceió, fora esse daqui dessa região de Cruz das Almas, Mangabeiros? Sim, em breve, assim, também na parte alta, que a gente tem que ter um olhar também pela parte alta. A gente está fazendo todo um reordenamento do trânsito nos bairros Clima Bom e também no Eustáquio Gomes, agora inicialmente. Recentemente fizemos na Feirinha do Tabuleiro também, que transformamos aquela realidade ali na feirinha. E existem outras ideias também aqui para a região da parte baixa, né? Especialmente ali no trânsito da Jatiuca. A gente vai rever algumas ruas ali próximas do Corredor Vera Arruda. Também temos algumas vias como a Amélia Rosa. A gente vê diversos problemas de trânsito, de falta de educação de trânsito, e que a gente precisa, então, intensificar a sinalização e fiscalização. Então, existem outras intervenções também que estão sendo estudadas. Uma via principal na parte baixa da cidade é a que liga, ou ligava, né, o centro da cidade aos bairros Mutange, Bebedouro e Bom Parto. E tem um trecho que realmente, informações que a gente tem, que não vai mais voltar. E esses veículos que circulavam por ali precisam circular por outras áreas aqui da cidade. Como é que a SMTT está planejando essa movimentação de veículos a partir desse problema? O que a gente vive hoje, na verdade, Maceió, é uma verdadeira crise de mobilidade urbana. A gente só, para ligar a parte alta para a parte baixa da cidade, só tínhamos 3 vias, a do Bebedouro, a Fernandes Lima com a Durval e a Menino Marcelo. Então, a gente perdeu 1/3 dessa capacidade de transportar as pessoas, né, de levar as pessoas da parte alta para a parte baixa e vice-versa. Então, perdemos 1/3 dessa capacidade. Isso gera uma grande crise realmente de mobilidade. A gente já está finalizando alguns estudos para novas contratações. Por exemplo, em toda a extensão da Fernandes Lima e do Val de Góes do Monteiro, a gente vai implantar um sistema de semaforização inteligente, que é através de câmeras que fazem contagem de veículos, por tipo de veículo, inclusive, ônibus, caminhões, automóveis e motocicletas.
E por trás dessa contagem existe uma inteligência artificial, um algoritmo que faz em tempo real o cálculo ideal de semáforo para dar vazão a esse trânsito. Além disso, também a gente está finalizando a licitação para trocar o parque de semaforização da cidade. Um parque muito antigo, existem semáforos já com até 20 anos de uso. E para você ter ideia, Flávio, para você, se tiver uma queda de energia, o semáforo começa a piscar amarelo ou apaga, e aí eu preciso mandar uma equipe ir no local, abrir a caixa e fazer aquilo, né, manusear na hora ali, no poste. E com o novo sistema não. Tudo vai ser controlado remotamente da sede da SMTT, apenas um clique, um botão. Então, assim, a gente tem muitas intervenções, apostando bastante também na tecnologia, né, na inteligência artificial, para a gente colocar Maceió na ponta aí do país. Bom, criou-se uma expectativa muito grande anos atrás, né, já nem se fala mais nisso, sobre a implantação de umas vias ligando a parte alta e a parte baixa da cidade, dentro do que o senhor estava falando agora há pouco, que é justamente através do Vale do Reginaldo. Existe no âmbito da STT algum trabalho nesse sentido? E para a população, alguma esperança de que a gente tenha isso num breve tempo, por exemplo? Sim, a gente tem estudado junto com a Seminfra, o gabinete do prefeito e outras secretarias. Já tem sido feitas algumas intervenções lá para se continuar avançando nessa obra. O grande desafio é esse, né? A gente precisa ter mais rotas que liguem a parte alta para a parte baixa, e um outro desafio que é interligar essas rotas que vem da parte alta e abaixo. Por exemplo, agora, até o final do ano está a previsão para implantar a Rota do Mar, né, que estava conhecida como Ecovia Norte. Então, a Rota do Mar é mais uma maneira de ligar, no caso, especialmente quem vem do Benedito Bentes para a parte baixa da cidade. Mas é um outro desafio também você interligar essas vias, ou seja, interligar a Duval de Góes Monteiro, Fernandes Lima, com a Menino Marcelo, interligar a Menino Marcelo com a Rota do Mar. Então, são esses estudos que a gente faz, pensando no que a gente pode fazer durante essa gestão, mas também já planejando para o futuro. A gente tem que ter um olhar no hoje, mas também não pode perder de vista o amanhã. Bom, outra questão, mudando um pouquinho do assunto, é que Maceió registra talvez não seja só Maceió, mas aqui a incidência é muito grande da circulação de ônibus lotados. Não é? Muita gente reclama que precisa andar de ônibus, precisa ir para o trabalho, por exemplo, e perde muito tempo esperando o ônibus. E quando pega o ônibus, consegue entrar no ônibus, apinhado de gente. O que é que existe em termos de estudo na SMTT com relação à solução para esse problema? Olha, o principal problema que Maceió, como vocês todas as grandes cidades do país enfrentam, é exatamente o problema do desequilíbrio econômico desses contratos. A responsabilidade para o transporte público é do município, que normalmente, né, licita e contrata empresas e concede a prestação desse serviço público. Eu tenho um exemplo, a gente tem um exemplo atual, em Teresina, capital do Piauí, que lá praticamente não tem ônibus para a população. Né? Deixou-se o sistema ruir de tal forma que as empresas quebraram, a prefeitura também não tem capacidade de diretamente prestar o serviço. Imagina, né? Correr para fazer concurso público, contratar motoristas, daqui que consiga licitar, comprar ônibus. Então, lá hoje está um verdadeiro caos. Lá hoje o transporte da cidade depende de carros de uso individual, de carro, de moto. Carros particulares. Carros particulares, né, para transportar. E o trânsito, então, fica uma verdadeira loucura. Então, a gente tem que ter um cuidado para não deixar isso acontecer também em Maceió. E a gente sempre busca um equilíbrio entre o equilíbrio que é necessário financeiro para manter o negócio das empresas rentável, mas também oferecer o melhor serviço e qualidade com comodidade à população. Então, a gente sempre faz esses estudos. A gente não cresce demais o sistema, a quantidade de ônibus ofertados de maneira irresponsável, né, para, de repente, ter ônibus demais com pouco passageiro, que é um fato, é um dado. A queda de passageiros ano após ano, a pandemia acelerou muito isso, a gente ainda está recuperando aos poucos. Se eu colocar muito, o custo aumenta muito do transporte, e aí há uma necessidade da prefeitura subsidiar cada vez mais esse serviço público. Então, a gente acaba tendo que colocar dinheiro demais, digamos assim. Então, hoje, a prefeitura tem subsidiado, que não acontecia, a única capital do país que não subsidiava o transporte. A gente tem feito para trazer conquistas para a população, reduzir passagem, passe livre, etc.
Bom, agora a resposta para um mistério. Como é que o prefeito JHC conseguiu implantar o passe livre para os estudantes e, ao mesmo tempo, baixar as tarifas de ônibus aqui em Maceió? Exatamente. Isso aí foi realmente uma grande sacada que a gente teve. Todo um estudo técnico feito foi encabeçado pela SMTT, também junto com a PGM, a Secretaria de Governo e a Secretaria de Economia, né? Basicamente, foi fazer o dever de casa. O que é que a Prefeitura vinha gastando desnecessariamente, por exemplo, empregando pessoas que não trabalhavam apenas para venda de cargos, isso era uma realidade. Dentro da SMTT, a gente detectou isso de 2020 para trás, gastos desnecessários, né? Então a gente realinhou esses gastos para fazê-los de forma mais responsável e que trouxesse mais benefícios à população. Então, eu economizo naquilo que é desperdício e coloco para investir e trazer benefícios à população. Daí a redução na tarifa, hoje a tarifa mais barata dentre as capitais do Brasil, de R$ 3,35 o valor da passagem. Daí também a gente conseguiu trazer o passe livre, uma grande conquista para a cidade, já é lei aprovada pela Câmara, né, que exatamente viu todo esse estudo que foi feito também com acompanhamento do Ministério Público Estadual e do Ministério Público de Contas. Então, é algo assim que é fazer o dever de casa, é realmente ter zelo pelo recurso público. Bom, poderia nos explicar do que se trata na prática essa campanha, ou projeto Vamos? O Vamos, né, o Vá de Mobilidade Urbana. Uma das maneiras que a gente pode fazer para melhorar o trânsito da cidade é investir cada vez mais na melhoria do transporte coletivo. Essa é a melhor opção para toda e qualquer cidade, né, o transporte mais de massa. Então, o Vamos foi uma maneira já de melhorar e de deixar mais atrativo o transporte coletivo para as pessoas. Como é que nós tínhamos antes do Vamos? A bilhetagem, ou seja, como é que as pessoas conseguiam usar o transporte coletivo. Tinha a opção de pagar em dinheiro as passagens, que isso, Maceió adotou um sistema do mundo e já do Brasil de eliminar, né, a passagem paga normalmente em dinheiro, risco até para assaltos, né, e a gente mostra isso que nos últimos anos, especialmente nesse, o número de assaltos em ônibus praticamente caiu a zero, né, já 6, 8 meses sem nenhum assalto em Maceió. E a outra maneira, através do cartão, era chamado o cartão antigo de cartão bem legal. Qual era o problema? Era que eu ia no aplicativo ou no posto de recarga, hoje temos mais de 180 postos de recarga na cidade, e o cidadão, ao colocar a recarga, o validador, que é aquela máquina que fica no ônibus, que ele encosta o cartão para pagar a passagem, ele funcionava offline. Então, aquele valor que eu coloquei, a máquina só ia reconhecer o crédito daqui a 1, 2 até 3 dias. Então, muita reclamação em cima disso. Imagina também um turista, né, chega na cidade e quer usar. Hoje, Maceió é a primeira capital do Nordeste, a segunda do país, a oferecer 3 soluções diversas de bilhetagem, de você conseguir pagar a sua passagem. O cartão Vamos, que funciona semelhante, eu recarrego créditos para esse cartão e passo no validador, só que com a grande diferença, que agora o validador funciona online, então em questão de segundos eu já consigo, eu passei agora no aplicativo, fui na recarga, entrei no ônibus, naquela hora eu já consigo pagar minha passagem, o validador já reconhece o crédito que você acabou de colocar. Temos ainda a opção de pagar com o QR Code, em que você, no aplicativo do Vamos Maceió, você tem uma carteira virtual. Então, eu não tenho cartão e nem quero ter, ou esqueci meu cartão. Eu coloco créditos na minha carteira virtual do aplicativo, ninguém sai de casa sem celular hoje em dia, né? Então, coloco o crédito, gera um QR Code no aplicativo, aquela máquina ela lê o QR Code e autoriza a minha passagem. E uma terceira opção, que é usar meu cartão de crédito ou de débito, as duas bandeiras mais populares que nós temos no mercado de cartão. Ela já oferece essa tecnologia do pagamento por aproximação. Então, se você tem esse cartão que paga por aproximação, seja crédito, seja débito, eu aproximo semelhante ao cartão Vamos, o antigo bem legal, aproximo do validador e já consigo pagar minha passagem. Por exemplo, o turista vai fazer isso. Mas se ele não tiver o telefone, por exemplo, porque muita gente turista, inclusive, está aqui em Maceió, está visitando, está passeando e até por questão de segurança,
ele deixa o celular no hotel. Né? Como é que ele faz para andar de ônibus? Ele pode usar o cartão de crédito ou de débito, que ele vai usar para sair, e vai passar lá no validador. E ainda temos esses quase 200 pontos de recarga, se ele preferir em dinheiro. Aí na hora ele compra o cartão do Vamo e bota a recarga que ele bem entender. Né? Isso assim, é semelhante a qualquer país do mundo que você for. É esse sistema que é o que a gente está trazendo novidade em Maceió, como eu falei. Primeira capital do Nordeste para oferecer todas essas soluções, a segunda do país. Tá ok, muito obrigado pela participação. Agradecemos aqui a participação em conjuntura de André Costa, que é superintendente da SMTT de Maceió. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já conversando com Irineu Torres Filho, que é o presidente do Sindifisco, que vai nos falar sobre reivindicações da categoria ao governo do Estado. Até já. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.